Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste momento, tem início o rito de instituição dos ministérios de leitor e acólito e de ordenação diaconal. Os missionários que irão receber os ministérios serão chamados pelo nome para que confirmem a opção de se colocar a serviço do povo de Deus e da Igreja. Queira aproximar-se os que vão ser instituídos no ministério de leitor. Ismar Kesley de Jesus Silva. Presente. Magno Adonai Torquato Lopes. Presente. Queira aproximar-se os que vão ser instituídos no ministério de acólitos. Luiz Fernando Cardoso Viana. Presente. Tiago Henrique dos Santos.
Presente. Queira aproximar-se os que vão ser ordenados diáconos. Diego Xavier Freire. Presente. Douglas Soares de Souza. Presente. Rafael Costa do Nascimento. Presente. Tiago Lafayette de Oliveira. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diáconos estes nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho que eles foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do diaconado. Graças a Deus. Todos. O quarto domingo da Páscoa é sempre um domingo consagrado, já há muito tempo, pelas orações vocacionais, pelas vocações sacerdotais religiosas. O Papa envia uma mensagem para esse dia, e a imagem que nós mais vemos nesse dia, ou a imagem que marca este quarto domingo da Páscoa, é sempre aquela imagem do Cristo bom pastor, que é uma imagem muito bonita e que é uma imagem muito apropriada. Quando nós vemos Cristo, que é o bom pastor, que carrega sobre os ombros uma ovelha, certamente aquela ovelha perdida. Isso nos enche o coração de alegria, de esperança, porque geralmente nós nos identificamos com aquela ovelha descarrada, aquela ovelha perdida, aquela ovelha cansada, que encontra consolo, conforto, tranquilidade nos ombros do bom pastor. Cristo é o bom pastor, Cristo é aquele pastor que veio para nos conduzir novamente a Deus. A imagem do pastor é uma imagem muito importante na Sagrada Escritura. Ela é tão importante que o povo de Deus no Antigo Testamento não tinha nome para Deus, não se referia a Deus com nome próprio, mas se referia a Deus como pastor. Deus é o pastor que levava adiante a caminhada do seu povo. Deus era o pastor que conduzia este povo. Por isso o Salmo 22, que nós rezamos como resposta à primeira leitura, ele fala deste pastor que leva as ovelhas até um lugar onde a erva está mais verde, aonde as águas são mais frescas. E o pastor ali, conduzindo as suas ovelhas, ele solta o seu rebanho para que o seu rebanho se alimente, sacie a sua sede e que assim possa descansar e aproveitar. O pastor conhece o lugar para onde ele envia ou para onde ele conduz as suas ovelhas. Mas esta belíssima imagem do bom pastor, ela precisa nos fazer refletir sobre outras duas realidades muito diferentes, que às vezes nós não pensamos.
A rebeldia das ovelhas e os pastores que são falsos, ou os falsos pastores. As ovelhas rebeldes são aquelas que não querem permanecer naquele lugar. De fato, o pastor carrega esta ovelha porque ela foi longe demais. Ela é uma ovelha que tem o desejo de se libertar. Afinal de contas, o pastor ofereceu a ela tudo de bom, mas ela ainda prefere as outras coisas. E às vezes nós não pensamos nisso. A rebeldia que está dentro de cada um de nós e a rebeldia que nos afasta de Deus. Quantas vezes Deus precisa insistir e nos buscar, e ir atrás de nós, porque nós nos desviamos, né? A gente fica cansado para ir a uma missa, por exemplo. A gente fica cansado para rezar, mas a gente não fica cansado para pegar o celular e ficar nas redes sociais. A gente reclama porque a missa demora muito, mas não reclama diante da TV, assistindo um filme, uma série, e até fazer uma maratona de série, né? Tem tempo para pegar o final de semana e assistir um filme sábado e domingo, mas se reclama de fazer um momento de oração, se reclama de rezar um terço, se reclama que está se falando demais, mas como nós gostamos de falar, como nós queremos sempre falar, e como temos pouca atenção para escutar a palavra de Deus. Mesmo a palavra de Deus lida na missa, às vezes parece que é uma coisa que incomoda, né? Não dá para ir um pouquinho mais rápido para a gente terminar logo e ir fazer outra coisa? Isso é a rebeldia que está dentro de nós. Além disso, é muito mais prazeroso fazer a nossa vontade. Por que nós temos que escutar um Deus que nos proíbe as coisas? Por que nós temos que ouvir um Deus que nos tira aquilo que nos agrada, aquilo que é bom, aquilo que eu quero fazer? Por que nós temos um Deus que proíbe isso ou aquilo, que me tira os meus direitos? Afinal de contas, o corpo é meu, eu faço com ele aquilo que eu quiser. Eu tenho o direito de decidir, eu tenho o direito de fazer as coisas como eu quero, da maneira como eu quero, como eu penso. Esta é a rebeldia das ovelhas. Esta é a rebeldia que está dentro de nós e que nós não pensamos sobre ela, né? Nós achamos que ser uma ovelha rebelde é apenas não ter ido à igreja ou ter se afastado um pouquinho e depois Deus vai lá e busca. Quais são as consequências do pecado? Quais são as consequências de uma vida dissoluta? Quais são as consequências de uma vida desregrada? É assim que aquela ovelha que está nos ombros do bom pastor, que ela chega ali. Não é apenas um cansaço físico, mas é um cansaço de tantas situações. E nós vivemos num mundo cada vez mais marcado por ovelhas rebeldes, por pessoas que querem afastar-se do rebanho, por pessoas que não querem ouvir, por pessoas que ouvem de forma seletiva. Vai à missa, mas escuta da palavra de Deus aquilo que convém e aquilo que agrada. E o que não convém e não agrada, deixa para trás. Sai da missa sem lembrar daquilo que foi anunciado, sem assumir de fato um compromisso de vida. Vivemos numa sociedade onde as coisas são extremamente transitórias. Caríssimos senhores que são chamados ao diaconato, o ministério não é algo transitório, não é algo passageiro, não é algo que hoje se assume e amanhã se descarta, como uma roupa velha, né? A túnica bonita que os senhores estão usando, daqui a pouco ela vai estar velha e rasgada. O ministério continua o mesmo. Pode jogar a túnica fora, mas não pode jogar o ministério fora. Podemos jogar fora muita coisa, mas estamos jogando fora o nosso batismo. Estamos jogando fora a palavra de Deus. Por quê? Porque como ovelhas rebeldes, nós começamos a fazer na vida as mesmas escolhas que o mundo faz. E já não há mais diferença em muitas realidades entre alguém que diz que é cristão e alguém que diz que não é cristão. Lembram da primeira leitura? Pedro se coloca de pé e diz assim: afastai-vos desta gente corrompida.
Se nós não nos afastamos da corrupção, nós nos tornamos corruptos. E não é só uma questão de dinheiro. Nós nos tornamos corruptos nas coisas que deveriam ser santas, nas escolhas e naquilo que nós somos chamados a fazer. E nós não temos o direito de corromper o nosso ministério, que não é nosso, que é de Cristo. Nós não temos o direito de corromper o batismo que nos foi dado como graça de salvação. E às vezes nós corrompemos esse batismo. Claro que nós temos Cristo, bom pastor, que nos perdoa, que nos chama de novo à vida, que nos resgata da morte. Mas será que nós queremos ser resgatados? Que Deus tenha morrido na cruz e feito uma opção clara pela nossa salvação, não existe nenhuma dúvida. Mas será que nós fizemos a opção por Deus? Será que nós fazemos a opção pelas coisas de Deus? Será que nós fazemos opção pela vida em Deus? E não apenas uma vida onde a gente vai à igreja, celebra a fé e depois volta para as coisas do dia a dia como se nada tivesse acontecido. Parece que não existe nenhuma diferença. É a falta de opção concreta. Os senhores não foram obrigados a receber um ministério, mas a liberdade do chamado de Deus exige a liberdade de cada um de vocês que hoje, diante da igreja, confirma esse chamado. Quem confirma o chamado é a igreja. Quem vê o discernimento é a igreja. É a igreja que faz esta mediação entre a vontade de Deus, a sua vontade e esse ministério. Aqui está a mediação da igreja. A segunda coisa que nós precisamos ter cuidado é com os falsos pastores, porque eles também existem e estão muito bem espalhados por aí, estão em muitos lugares. O profeta Jeremias, aliás, já falava dos falsos pastores, que são aqueles que querem a lã, querem o leite, querem a carne das ovelhas, mas não cuidam das ovelhas. São aqueles que confundem a verdade do Evangelho com as ideologias. Isso também é ser falso pastor. São aqueles que trocam a verdade da palavra de Deus pelas situações de conveniência. E como é fácil ser conveniente no mundo que nós estamos, né? Isso atrai muita gente, isso atrai muita atenção. Enquanto a verdade da palavra de Deus, ela mexe com a nossa vida, ela é algo desconfortável, ela nos desacomoda. Os senhores estão sendo chamados a serem ministros da palavra. O diaconato é um serviço, mas ele se vê muito claramente no serviço aos pobres e no anúncio da palavra. Mas não anunciar alguma coisa que seja agradável aos ouvidos de uma plateia. Tem muita gente que hoje celebra para a plateia e não para a assembleia. Existe uma diferença. A plateia se reúne para um show e tem gente querendo fazer da missa um show. E não é um show. A missa é uma celebração, onde a comunidade se reúne para ouvir a palavra de Deus e, ouvindo esta palavra de Deus, receber um convite à conversão. Isso é o anúncio do Evangelho. Esta é a palavra que nós somos chamados a anunciar. Essa é a palavra que nós somos chamados a proclamar. Não é uma palavra agradável ao ouvido das pessoas, uma palavra que vai de acordo com a intenção, com a vontade daqueles que escutam, mas é uma palavra que provoca em nós alguma coisa, que nos incomoda. E se essa palavra nos incomoda, ela nos tira da situação que falava Pedro, daquela situação de corrupção. Esse é o bom pastor. Este é o verdadeiro bom pastor, que veio não para ser bonzinho, não para ser agradável, não para ser aceito por todo mundo, mas é o bom pastor que veio trazer fogo. O fogo que separa, o fogo que ao queimar, ele purifica o ouro, tira as impurezas do ouro e mostra a beleza resplandecente do ouro, mas ele tem que passar pelo fogo.
É este fogo da palavra de Deus que nós somos chamados a anunciar. O nosso compromisso não é com a plateia, o nosso compromisso é com Jesus Cristo, é com a proclamação desta palavra que é verdade. Não é uma verdade entre tantas, como se diz por aí hoje. E nós não somos pastores de uma igreja que nasceu ontem. Nós somos pastores da igreja que nasceu do lado aberto de Cristo. E Cristo deu a sua vida por causa dessa verdade. E é isso que nós somos chamados a anunciar. Esta verdade do Evangelho. E assim, se nós vivemos desta realidade, nós até vamos receber, como o próprio Jesus fala, 100 vezes mais. Mas não vamos explorar o rebanho para tirar do rebanho a lã, o leite e a carne. Porque aqui estão os falsos pastores. É preciso ter atenção, ainda mais nos dias de hoje, aonde se anuncia a palavra de Deus e aonde se proclamam as ideologias, aonde se fala da libertação verdadeira em Cristo e aonde se fala de uma libertação apenas neste mundo, nas realidades transitórias, temporárias. A nossa vida, ela começa aqui, mas o objetivo da nossa vida não é aqui. O objetivo final da nossa vida é a eternidade. Esse é o tempo que nós temos para preparar o nosso caminho. Esse é o tempo que nós temos para passar de ovelhas rebeldes para ovelhas dóceis. Ovelhas que não precisam sempre ser carregadas no ombro do bom pastor, mas ovelhas que caminham voluntariamente, graciosamente, alegremente, na companhia do bom pastor. Ovelhas que reconhecem a verdade do bom pastor proclamada no Evangelho. Ovelhas que se decidem por esse caminho e que não pegam um atalho. Não existe atalho para a vida eterna. Cristo é a porta e todos nós somos chamados a entrar por essa porta. Respondamos a esse chamado de Cristo com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, os missionários que irão receber o ministério de leitor se apresentam diante do Senhor Bispo. Caríssimos irmãos e irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que abençoe estes servos escolhidos para o ministério de leitor, a fim de que, exercendo com solicitude a função a eles confiada de anunciar o Cristo, glorifiquem o Pai que está nos céus. Ó Deus, fonte de toda luz e bondade, que enviastes vosso Filho unigênito, o Verbo da vida, para revelar à humanidade o mistério do vosso amor. Abençoai estes nossos irmãos, escolhidos para o ministério de leitor. Concedei que, meditando sem cessar vossa palavra, possam impregnar-se dela e anunciá-la fielmente aos seus irmãos. Por Cristo nosso Senhor.
Recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. Amém. Recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. Amém. Neste momento, os missionários que irão receber o ministério de acólito se apresentam diante do Senhor Bispo. Caríssimos irmãos e irmãs, roguemos ao Senhor que cubra de bênçãos aqueles que escolheu para o ministério de acólito e lhes dê a força de servirem fielmente a sua igreja. Ó Deus de suma bondade, que por vosso Filho unigênito entregastes à vossa igreja o pão da vida, abençoai estes nossos irmãos, escolhidos para o ministério de acólito, e concedei que se dediquem ao serviço do vosso santo altar, distribuam fielmente o pão da vida aos seus irmãos e cresçam na fé e na caridade para a edificação da vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Recebe o pão para a celebração da Eucaristia e procede de tal modo que possa servir dignamente à mesa do Senhor e da Igreja. Amém. Recebe o pão para a celebração da Eucaristia e procede de tal modo que possa servir dignamente à mesa do Senhor e da Igreja. Amém. Na liberdade de filhos de Deus, antes de serem ordenados diáconos, os candidatos Diego Xavier Freire, Douglas Soares de Souza, Rafael Costa do Nascimento, Tiago Lafayette de Oliveira, responderão no diálogo ao bispo sobre a aceitação do ministério. Caros filhos, antes de serdes admitidos à ordem do diaconado, é necessário que manifesteis perante todo o povo o vosso desejo de assumir este ministério. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço da Igreja, mediante a imposição das minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quereis desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos, como colaboradores da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão? Quero. Quereis guardar o ministério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura, e proclamar esta mesma fé antes da palavra, através da palavra e atos conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Quero. Vós que estáis prontos para abraçar o celibato em sinal do vosso coração consagrado a Cristo Senhor, quereis guardar para sempre o celibato, por amor do reino dos céus e serviço de Deus e da humanidade? Quero. Vós que quereis, de acordo com o vosso estado, perseverar e progredir no espírito de oração e neste mesmo espírito, segundo vossa condição, realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus e em seu favor e pelo mundo inteiro? Quero, com a graça de Deus.
Quereis imitar sempre na vossa vida, a exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estais a serviço? Quero, com a graça de Deus. Cada um dos eleitos se aproxima do bispo, ajoelha-se e põe as mãos postas nas mãos do bispo e promete respeito e obediência ao seu ordinário. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo sucessor? Prometo. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Graças a Deus. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Graças a Deus. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Fiquemos todos de pé. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade a sua bênção sobre estes seus servos chamados à ordem do diaconado. Agora os eleitos se prostram no chão e todos invocam sobre eles a intercessão dos santos que nos precederam no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Fiquemos em pé. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Pai, fonte da vida, Piedade de nós. Filho, palavra feita carne. Piedade de nós. Espírito Santo, fogo de amor. Piedade de nós. Trindade Santa que morais nos corações. Piedade de nós. Maria Virgem, Mãe de Deus. Piedade por nós. José, esposo casto da Virgem. Rogai por nós. Miguel, arcanjo poderoso contra o mal. Rogai por nós. Gabriel, anunciador da redenção. Rogai por nós. Rafael, medicina de Deus. Rogai por nós. Pedro, forte rocha da igreja. Rogai por nós. O apóstolo entre os pagãos. Rogai por nós. Mateus, escolhido entre os pecadores. Rogai por nós. João, predileto do Senhor. Rogai por nós. Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Rogai por nós. Vós todos
apóstolos fiéis ministros do Evangelho, rogai por nós. Estevão, diácono perfeito do martírio, rogai por nós. Nosso trigo de Cristo moído feito pão, Rogai por nós. nós todos mártires da Igreja, Rogai por nós. Gertrudes inflamada pelo amor de Deus e pela paz, Rogai por nós. Maria Margarida, amante do coração de Jesus, Rogai por nós. Clara de Assis, íntima da Eucaristia, Rogai por nós. Francisco, pobre de Deus com alegria, Rogai por nós. Maximiliano, milite da Imaculada, Rogai por nós. e o conformado a Cristo crucificado. Rogai por nós. Teresinha missionária na contemplação, Rogai por nós. Faustina, mensageira da misericórdia, Rogai por nós. Teresa de Calcutá, serva dos pobres, Rogai por nós. Dom Bosco, sedento pela salvação das almas, Rogai por nós. Diego, mensageiro de Maria, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, Rogai por nós. pela vossa misericórdia, Salvai-nos, Senhor. de cada mal e de cada pecado, Salvai-nos, Senhor. da morte eterna, Salvai-nos, Senhor. pela vossa encarnação, Salvai-nos, Senhor. pela vossa morte e ressurreição, Salvai-nos, Senhor. pelo dom do Espírito Santo, Salvai-nos, Senhor. nós pecadores vos pedimos, Escutai-nos, Senhor. confortai e iluminai a Santa Igreja, Escutai-nos, Senhor. protegei o Papa, os bispos e cada anunciador do Evangelho. Escutai-nos, Senhor. Mandai operários à vossa messe, Escutai-nos, Senhor. doai ao mundo a justiça e a paz, Escutai-nos, Senhor. abençoai estes filhos a vós consagrados, Escutai-nos, Senhor. abençoai estes vossos eleitos, Escutai-nos, Senhor. abençoai e santificai estes vossos eleitos, Escutai-nos, Senhor. abençoai, santificai e consagrai estes vossos eleitos. Escutai-nos, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo, vos pedimos. Escutai-nos, Senhor. Jesus, escutai-nos, Jesus, escutai-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai com vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa bênção estes nossos irmãos, que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, por meio da imposição das mãos e da oração consecratória, será conferido aos candidatos ao diaconato o dom do Espírito Santo para o desempenho da sagrada ordem no grau ao qual foram chamados. Os eleitos ao diaconato se ajoelham diante do bispo
Acompanhemos em profundo silêncio. Assisti-nos, nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios. Imutável em vós mesmo, tudo renovais, e dispondo todas as coisas em vossa eterna providência, por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros, fazeis crescer com admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a vossa Igreja, para a edificação do vosso templo, constituístes 3 ordens de ministros para servirem ao vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Assim, no início da Igreja, os apóstolos de vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de bem para ajudá-los no serviço diário, confiando-lhes a distribuição dos alimentos pela oração e imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Olhai também com bondade, Senhor, estes vossos servos, que consagramos como diáconos para o serviço do vosso altar. Enviai sobre eles, Senhor, nós os pedimos, o Espírito Santo, que os fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercerem com fidelidade o seu ministério. Resplandeçam neles as virtudes evangélicas, o amor sincero, a solicitude com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e a vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que exemplo de sua vida desperte a imitação do vosso povo, e guiando-se por uma consciência pura, permaneça firme e estável em Cristo. Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possam reinar com Ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os neodiáconos serão revestidos da estola e da dalmática, que mostram a sua responsabilidade na igreja. Eles também receberão o livro dos evangelhos.
Eu me apaixonei pelo Rei que caminha entre as flores. Me encantei pelos seus pés, tem as marcas das minhas dores. Eu me apaixonei pelo Rei que caminha entre as flores. Me encantei pelos teus pés, tem as marcas das minhas dores. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual fostes constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que crês e procura realizar o que ensinais. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual fostes constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinais. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual fostes constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual fostes constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Os neodiáconos recebem de Dom Devair, dos presbíteros e dos diáconos presentes, o abraço da paz, sinal de comunhão com todo o presbitério. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Eu me apaixonei pelo Rei que caminha entre as flores. Me encantei pelos teus pés, tem as marcas das minhas dores. Aproximou e roubou meu coração e me levou à perfeita união. Me desposou na sua cruz em misericórdia e amor. Misericórdia. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei, estarei aos teus pés,
seguirei tuas pegadas. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei, estarei aos teus pés, seguirei tuas pegadas. Pois não existe outro caminho, não há outra jornada. Pois não existe outro caminho, não há outra jornada. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei, estarei aos teus pés, seguirei tuas pegadas. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei, estarei aos teus pés, seguirei tuas pegadas. Pois não existe outro caminho, não há outra jornada. Pois não existe outro caminho, não